Como é que é, pessoal? Mais um podcast. Desta vez estamos com o Rui Batista e com o Rui Ferreira. Vamos falar um pouco sobre o culturismo e pronto, espero que gostem deste episódio. Entretanto, eles vão se apresentar e vamos começar. Podes começar, Rui, se quiseres. Pelos Já mais são todos velhos. Ruis, né? Podcast dos 3 R's hoje. Sou o Rui Ferreira, mais conhecido por Ruizinho. Tenho 53 anos e comecei a treinar, tinha 17 a fazer 18 anos. Eu sou o Rui. Sou o Rui Batista, tenho 47 anos, fiz remo dos 11 aos 17 anos e depois comecei a fazer musculação aos 20, entre os 20 e 21. Competi durante 8 anos seguidos, depois fiz uma paragem em 2 anos, voltei a competir já em Master, fiz a última prova em 2021 e estou aqui para falar de culturismo. Ok, vamos começar então. Como é que começou o vosso gosto pelo culturismo? Pode começar o Ruizinho. Não foi propriamente o gosto. Eu era muito fininho, muito magrinho e foi mais por recomendação médica que mandaram-me, como era hábito na altura, fazer natação. E eu, natação, água fria, é para os pinguins, não é para mim. E então tinha um dos meus melhores amigos na altura, que infelizmente faleceu, passado algum tempo, o Pedro, apresentou-me o ginásio do César, como maneira de eu ganhar mais uns quilinhos e treinar e aprender a educar-me também. Aquilo correu bem, foi correndo cada vez melhor e ganhei o gosto e por lá fiquei e continuei. Foi mais. Eu comecei a fazer musculação um bocado por ser a última coisa a fazer. Eu fiz remo de competição durante 5 anos, depois tive uma lesão no joelho que me obrigou a parar, aos 17. Depois fiz o curso de treinador de remo, tive 2 anos a dar aulas no Clube Naval de Lisboa. Depois senti necessidade de fazer alguma coisa. Para mim a musculação era uma coisa que não me entusiasmava muito, porque o remo era um desporto ao ar livre, os treinos era corrida e poucos exercícios com peso. Aliás, até aos 16 anos nem peso usávamos. E depois tive a necessidade de começar a fazer alguma coisa, algum outro desporto. Com 20 anos já não começas a fazer desporto nenhum, não é? Então foi por isso que optei por experimentar o ginásio. Inscrevi-me no Spartacus, que na altura era o melhor ginásio de Lisboa, onde treinava o pessoal toda a noite, os grandes, e estive lá 3 meses e testei aquilo e fui-me embora. Isso não é para mim, vou-me embora. Mas depois, pronto, continuei naquela de tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa, e também fui com um amigo meu, comecei a treinar na fábrica do físico, ainda hoje fui lá fazer um treino, ainda existe o ginásio. Inscrevi-me na fábrica do físico, comecei a fazer musculação aos 20 e nunca mais parei, até hoje. Ok. E o que é que vos levou a entrar no mundo do culturismo? O mundo do culturismo, eu sempre tive muitos amigos ligados ao culturismo e nunca pensei em competir. Tive vários amigos e tive a pessoa que depois mais me influenciou, que foi o meu irmão. O meu irmão competiu em 2002 e 2003 e eu nessa altura ia ver o meu irmão às provas e nem passava pela cabeça competir. Ele competiu em 2002 e 2003, eu fiz a minha primeira prova depois só em 2011. Sempre tive vários amigos ligados ao culturismo, grandes nomes do culturismo. Ricardo Jerónimo, Veríssimo, Zé Maria, Pedro Montijo, João Damião, vários nomes. Mas nunca senti aquela vontade de competir. Em 2011 ou 2010, o meu primeiro preparador para a competição era um amigo meu que era o Sérgio Páscoa, conhecido pelo engenheiro. Ele estava comigo quase diariamente. Eu já treinava bem, fazia uma alimentação correta, treinava 5 vezes por semana e resolvi, impulsionado por ele, fazer uma prova por experiência. Fiz o campeonato regional, ganhei. Na semana a seguir fiz o campeonato nacional, ganhei também a minha categoria e depois não parei mais. Foi por aí. E tu, Ruizinho? Eu fui mais, né? Eu também treinava no César Sport Gym, como o Rui disse, eu também sofria do mesmo mal, que era tudo pessoal da noite ali a treinar, tudo o que era pessoal Kremlin e Capital, que eram as discotecas da moda na altura, treinavam lá, e Alcântara Mar também, aquilo era um espetáculo, e então, passado algum tempo de eu já treinar, e termos tido esse episódio do falecimento do Pedro, que era o meu melhor amigo, ele ia competir no Nacional de Iniciados nesse ano, e eu achei por bem fazer-lhe uma homenagem e decidi, em conjunto com o César e com o pessoal que me acompanhava, que eu era pequenininho, franzino, era a coqueluche ali do ginásio, tive sorte nesse aspecto. O pessoal começou todo a puxar por mim e era uma maneira de o homenagear,
de fazer o campeonato nacional. Tive azar, porque no ano a seguir, quando eu competi no Nacional em Santo André, se não me engano, sim, 2 dias antes fui internado porque fui operado uma apendicite. Então guardei para o ano a seguir, então no ano a seguir voltei ainda com mais força e consegui ganhar o Campeonato Nacional de Iniciados. E depois ganhei o Campeonato Nacional de Júniores no Porto, no Rosa Mota. O Nacional de Iniciados foi aqui em Mãe Martins, no Tino. E o Campeonato de Júniores foi no Rosa Mota, num ano que veio até lá o Paul Dillet fazer uma exibição. Paul Dillet gigantão, olha, gigantão. Eu vi em Tavira o Paco Bautista, foi o atleta que até O algo hoje espanhol, mais sim, me sim, sim. impressionou. Grande, né? E ele não estava em Competição. competição, mas estava Condicionado, etc. Ele a subir para o palco, aquilo tinha 4 ou 5 graus, ele parecia uma vaca a andar e subir para o palco, com veias, 2 dedos de grossura, pá, uma Mesmo. O coisa gajo era grande. Eu impressionante. ainda apanhei um pouco da fase dele. Isto foi em 2002 ou 2003, foi lá embaixo em Tavira. Ele era enorme. Em que momento o vosso físico se tornou uma prioridade na vossa vida? Quando enverdei pela competição. Começaste a seguir Sim, mesmo? sim. Fora isso, não era só por bem-estar mesmo e para me manter minimamente ativo e saudável. Até porque o culturismo trouxe-me uma coisa muito boa, foi a educação alimentar, que eu era muito desregrado na minha alimentação e foi uma coisa muito boa que eu aprendi, foi a regrar a minha alimentação e a ter bons hábitos alimentares também, não é? Não em termos de competição, que somos obrigados a levar ao extremo praticamente, mas no meu dia-a-dia conseguia gerir da melhor forma, sim. Tu ainda tiveste quanto tempo em competição, em competir? Desde que Minha quantos anos primeira foram? Não, prova, quantos anos foram tiveste em ativo, no ativo, neste caso? a minha primeira prova foi em 1995, competi até 97, depois estive parado cerca de 10 anos. Ok. Voltei à prova que o Rui estava a falar, que o irmão dele competiu na antiga, na antiga não, Na FIL. Nova Fil. Na Nova Fil, sim, no centro, não era no centro de congresso, é a Nova Fil. Nova Fil. E estava lá sentado a ver a prova, começou-me a dar o bichinho e o António, que na altura era o meu preparador, disse, pá, como é que é? Estás com vontade? Vamos alinhar outra vez? E eu, vamos alinhar outra vez. 2010? 10? Não, 2002, 2003. 2002, 2003. Depois daí para a frente. Ok. Foi sempre Sempre a a andar. E sempre a paraste em andar. que ano? 2020... 2021. 2020, 2021, sim. Fiz o campeonato do mundo, fiz terceiro lugar, sim. Ok. E tu, Rui? Eu competi 8 anos, de 2011 a 2018, depois parei 2, competi 2021, fiz a última em 2021, Campeonato do Mundo de Masters. E neste caso a pergunta que era a mesma, que é em que momento é que o teu físico tornou-se prioridade? Acho que foi quando nessa comecei a altura competir também. começaste a Foi quando competir? comecei a competir também. E antes disso não eras regrado na alimentação ou sempre foste? Sempre fui desporto, como eu comecei a fazer remo muito cedo, sempre fui muito ligado ao desporto e fiz remo de competição, portanto nunca tive assim aquelas coisas da adolescência, de Sim, saídas sim, à sim. noite e muito álcool Ok. ou tabaco, ou isso Sim, nunca, sim, 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 nunca sim. tive essas experiências. Em termos nacionais, quem são as vossas referências? Nacionais, como te disse, sempre tive várias referências. Mas alguém que te inspirou, vamos dizer assim, que era uma inspiração para ti quando todos? Todos eles, Ok. ou os estavam mais próximos de mim, como o Jerónimo, a velha guarda, chama-se a Golden Era do Exatamente, culturismo do português, sim, sim. e o meu irmão. E sem dúvida. ok. O Termo começou primeiro que tu. O meu irmão competiu em Sim, 2002, sim, sim, sim. 2003 Tu só em e depois 2011. só voltou 20 anos depois, competiu agora em Sim, 2023 sim, eu vi. e competiu este ano ainda. Ok, diz-me uma coisa. Existe uma pressão no meio competitivo para se fazer uso de anabolizantes ou é algo que apenas faz parte do game e tem que ser feito? Eu acho que faz parte do game, acho que não há assim nenhuma pressão. As pessoas sabem que para competir em Ao alto algumas nível, categorias têm que fazer uso de algumas coisas, né? E acabam por. Quem começa já sabe que. já sabe o que é. O Exato. que é. Acho que sim. Também Sim, concordas? sim, já é. Vocês que são mais antigos no meio, acham que a modalidade em si evoluiu ou regrediu? Olha, isso é uma pergunta que eu já me tenho feito algumas vezes e eu às vezes respondo que sim, mas às vezes penso que não, porque a realidade é esta. Eu acho que há cada vez mais pessoas a falar de culturismo e cada vez há mais miúdos nos ginásios
vejo isso por um lado é bom, por um lado é mau para nós que treinamos, que gostamos de treinar e os miúdos não Exatamente. saem das máquinas, Uhum. mas por um lado é bom, porque hoje em dia vês uma coisa que não se via na nossa altura, que são miúdos de 15 e 16 anos no ginásio. Exato. Na nossa Cada vez altura era mais cedo, impensável, sim. não é? Não, isso nem sequer era Portanto, permitido tão pouco. há cada vez mais, a indústria do fitness está cada vez maior, não é? Acho que deu aqui um Sim, boom sim. com as Sim, a redes indústria fitness, sim, sociais, sim, a sim. indústria do fitness está cada vez maior. Mas a realidade é que com a separação das federações e com a criação de novas federações no nosso país, nós na nossa altura, na minha, Ainda apanhei a vossa, sim. tu e nós chegámos a fazer campeonatos nacionais com 400 Sim, atletas. sim, sim, E sim, tu sim, hoje sim, tens sim. que jogar 100 atletas do Nacional da IFAB e 100 e tal na outra federação, na outra produtora de eventos, mas não chega ao número da nossa altura. Sim, sim, Nós sim, sim, fomos a um sim, sim. campeonato da Europa e tu foste Sim, sim, connosco sim, sim, com sim, uma lá seleção em nacional, Espanha, sim. de 20 atletas. 20 Exato, atletas. exato. Hoje tu não vês Não isso. tens isso, sim, sim, Portanto, sim. eu acho que há cada vez mais pessoas interessadas, há muita gente a competir também, mas aquela fase que nós apanhámos ali 2015, 16, 17, Uhum. acho Era que o auge, foi o acho que foi o auge. auge, acho que foi o auge. Acho que foi o auge. E tu Sabes que concordas? sim, sim, sem dúvida. E a resposta era mesmo sim e não, porque acho que hoje em dia a fasquia está muito alta, sabes? Ah, antes da prova acontecer já tens 4 ou 5 vencedores da prova e a prova ainda nem aconteceu. Ok, estou a perceber, E, sim. tudo, e as redes sociais vieram dar um boom no que é a prática da atividade física, que é bom, mas vieram completamente fazer o trabalho ao contrário no que diz respeito a termos competitivos, Total. qualidade, preparação de atletas, teres. É preciso ter maturidade, que é uma coisa que na nossa altura nós Tinha. éramos ensinados, né? Tínhamos que aprender isso, pá. Tens de ter maturidade muscular, Na nossa altura também havia poucos né? preparadores. Hoje já Pois, faz agora tanto há preparadores exato. Lá como está, atletas, não é? essa é Exatamente. outra implicância que a rede social teve, foi isso, é que toda a gente agora é entendido, ou mesmo quem vai competir uma vez, Já mete que é Já é coach, coach. exato. já, mesmo que nem ganhe, já é Já é coach, coach, exatamente. já faz. Em termos de atletas, vai dar basicamente à mesma pergunta anterior, mas em termos de atletas, há mais quantidade, mas há menos qualidade, ou acham que é ela Eu por acho que ela? foi aquilo que eu respondi. Eu acho que nem a quantidade é maior. Ah, é ok. Nem a quantidade é maior, porque se nós virmos o número de atletas nos Sim. nacionais, Sim, 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 tem sim, sido, sim, tem sim. sido menor. Comparativamente, sim. Tem sido menor. E eu acho que a qualidade também baixou. Baixou, ok. Eu acho que a qualidade também baixou. Tu tens agora, eu falo da minha federação e falo Uhum. das outras porque eu acompanho as provas Acompanhas todas. tudo. Sim. Tu tens categorias onde há 3, 4 atletas muito bons e depois o nível O resto não cai cai, ok, muito. ok. Sim. E quando na nossa altura nós tínhamos lineups de 6, Vários, 7, sim, 8 e todos atletas, bons, todos muito bons. todos Sim, muito sim, sim, bons. sim, sim, sim. Todos muito bons. Isso Isso é acho verdade. que se perdeu um bocado a qualidade, mas pode ter a ver também com o número de atletas também. Ok. O número de atletas e a pressa de chegar lá. De chegar lá, Sim, exatamente, sim. exatamente, Pressa de exatamente. chegar lá, né? As redes sociais influenciam muito na busca do corpo perfeito, de um corpo perfeito. Pá, eu acho que infelizmente sim. Infelizmente sim, e acho que é um bocado alarmante para as camadas mais Mais jovens. novas. Não é? Acho que é um bocado alarmante para as camadas mais jovens. As pessoas buscam aqueles modelos e nós sabemos que os modelos do Instagram não são os modelos da vida Da real. vida real, exato. Em 100 fotografias eles põem a Expõe fotografia que uma, fica ficou melhor, melhor, não é? Sim. exatamente, exatamente. Tu és capaz de ver uma pessoa no Instagram e se a vis na rua praticamente não a reconheces. Exatamente, Não exatamente, é? exatamente. E aí eu aí contra mim falo, porque lá está, o aparecimento do Men's Physique veio transformar o mercado de uma maneira brutal, porque a diferença de um atleta de Men's Physique para um corpo de praia hoje em dia é ténue, Ok, ténue, sim, sim. né? Pronto, se formos falar em termos de federação, a associação é diferente, né? Porque a NPC, por exemplo, já permite volumes Já são mais musculares muito musculares, sim. grandes, mas na altura que o Men's Physique apareceu, a ideia era, os calções era mesmo para ter uma ideia de um corpo de praia, mas era um corpo de praia de quem vai ao ginásio treinar todos os dias, quem se preocupa e quem trabalha Sim, para uma isso. diferença para o Não culturismo em é, si. hoje em dia não, hoje em dia chegas ao ginásio, tens um bom aspecto, tens um bracinho, um Já queres ir bíceps, competir. Já tens queres ir competir. abdominais, epá, tu eras, mesmo que tu queiras ir competir ou não queiras, há de haver alguém que te Que vai vai te abordar puxar e para dizer, isso. epá, tu eras bom para ir. Lá está, e depois é a pressa de chegar lá, que não Demora.
Realmente, esse desporto aqui Muito. demora. Supostamente, né? Muito. Há os fora da curva, mas demora. É Não por verdade. norma. Quando é que vocês começaram o uso de anabolizantes e por que razão? Eu Eu, com- eu nunca fiz anabolizantes, eu sou como o Armstrong e vou negar até ao fim, vou dizer que não, nunca usei. O Eu Armstrong também disse eu durante 7 sou, eu anos. sou natural de São Disseste. Sebastião da Pedreira também. Mas pronto, Vais negar. eu fiz o meu primeiro ciclo com 21 anos. Lembro-me na altura, pá, eu fui acompanhado por o dono do ginásio, que é uma pessoa que eu estimo muito até hoje. Uhum. E eu lembro-me com um medo enorme de começar Fazer. a fazer alguma coisa, mas muito medo mesmo. E ele deu uma coisa muito. Posso dizer que o que fiz em 6 ou 8 semanas na altura, se calhar quando estava a competir, fiz aquilo em 2. Ok. Tudo o que fiz Ok, naquelas 8 sim, sim, semanas, sim, naquela sim. altura, quando estava a competir, Em duas, fiz em sim. 2. Mas pronto, depois o meu corpo mudou também a partir daí. E Depois também entraste no desde mundo essa do altura. culturismo, etc. Foi nessa altura. Exato. E Eu tu? entrei no culturismo muito mais tarde. Eu entrei pai, durante. Pois, só entraste em Pai, 2011, sim, sim, como sim, disseste, pai, sim, sim. portanto, 10, 11 anos depois Pois, sim, sim. de ter feito o meu primeiro ciclo. Mas deixa-te interromper. Foi também porque não querias muito, não era muita tua coisa, como dizias, ou também querias maturar mais o teu físico para parecer diferenciado dos Não, outros? eu depois em 2000, estamos a falar de 2001. O meu irmão competiu em 2002, 2003. Eu em 2004 fiz uma brincadeira com o Jerónimo. Uhum. Já treinava no ginásio do Jerónimo, às vezes ia lá treinar no ginásio do Jerónimo. O Jerónimo estava a competir e em 2004 foi campeão nacional. Ganhou o Pedro de Montijo, que era assim o grande Sim, sim, o adversário, que grande era o grande adversário, adversário dele. Ganhou nesse ano, então eu propus-me com o Jerónimo a fazermos uma brincadeira. O meu irmão faz anos em agosto e fazia todos os anos a festa de aniversário lá embaixo e convidava os amigos todos cá de Lisboa. E eu nesse ano fiz uma preparação, entre aspas, Uhum. como se fosse uma Ou uma prova, prova, sim. para ir ao aniversário dele lá embaixo. Ok. E pá, e foi giro, tiramos lá umas fotografias e tudo, mas mesmo com essa preparação, eu já tinha 24 anos, eu lembro-me do Jerónimo dizer isso, pá, se tivesse fosse júnior, ainda Ainda dava para coisa, ir sim, lá. sim. Mas para ir já com os séniores estava longe Já de ter estavas um longe corpo com o corpo, sim, competitivo. exato, Se ok. fosse hoje em dia, ia e tinha ganho a Ainda prova tinhas como estava. exato, exato, Mas naquela exato. Sim, altura, naquela altura era o diferente, que era patamar uma fasquia mais alta. a fasquia era muito mais alta e eu lembro que fiz essa Essa preparação brincadeira, a brincar e não fiquei com o corpo tão nada competitivo ok, como sim. fiquei depois, mais tarde. Não é? Portanto, sim. E tu, Rui? Eu fui. Tinha 20 anos, sim. E aquilo que eu fiz, hoje em dia, qualquer pessoa acima dos 45, 50 anos faz. Exatamente. É o terapêutico. Ok. É o terapêutico, o chamado terapêutico. Pronto, foi aquilo que eu fiz para me dar um boostzinho para. Mas até isso, e nós nessa altura, não foi na mesma altura, mas com poucos anos de diferença, uma pessoa começava pelo mínimo, Pelo mínimo, sim, ok? sim, sim, sim. Porque éramos acompanhados por pessoas que percebiam muito do Exatamente. assunto. Hoje em dia, infelizmente, os miúdos quando começam a Querem fazer começar os logo à ciclos que bruta, vêm sim, na sim, internet, sim, sim. dos Carianis e Tramponas, companhias, né? exatamente. Aquilo tem Exatamente. acesso hoje em dia. Exato, sim, É sim. que depois têm acesso à informação e conseguem ter acesso fácil a amigos. O perigo maior também é que as pessoas quando começam a fazer, começam logo a fazer Logo coisas. com o pé no acelerador, É, sim, 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 exatamente. sim. É, e não tens como ter controle sobre isso. É como o Rui estava a dizer, no meu tempo tinhas que tirar o máximo de proveito e de partido daquilo que eram as tuas características naturais. Depois, então, Davas o passo à frente. fazer, Primeiro o teu corpo a um levar limite ao e limite, só depois já dar não esse dá limite mais, e aí então fazia sim. sentido usar alguma coisa. E Agora hoje não, em agora é ao dia, contrário. hoje em dia Basicamente é é. complicado Começam porque pelo Não tem limite, ainda nem chegaram nem não há. a ponta nem do. meio. Nem Exatamente. podes pôr limite porque eu estou aqui a falar contigo. Digo, olha, pá, faz só isto e isto. Tu sais daqui, vais para casa, sentas-te no computador, vais Vais ao pesquisar. YouTube ou É, whatever, pá, não. exato. Ele disse para eu fazer um. Se eu fizer dois, fico muito melhor. Se eu fizer três, então ainda fico muito melhor. Exatamente. Por Aí acaso não, já tive essa, não há. já tive isso com um amigo meu É, em 2015. não há. E que ele chegou ao pé de mim, não sei o que é que tu fazes, não sei o que. Eu disse: olha, está aqui, podes ver, está aqui, podes ver na boa, não há problema. E ele viu. E entretanto, depois perguntou: mas chegou, devia fazer isso. Eu disse: eu acho que não, devias fazer, era tipo menos, e Tá. ias trabalhando e coisa. E ele fez esse menos, mas ele esqueceu-se do fator genético, que ele não tinha uma genética, não tem uma Claro. genética muito boa. E fez, e não fez nada de especial. E depois em conversa, ele com um amigo nosso em comum, que esse depois amigo é que veio me dizer, que ele disse que eu estava com medo de lhe dar o segredo Só para ele, daqui. Ficar para ele não maior me do que tu. ultrapassar. Eu Claro, disse: ei, então, esse gajo é maluco. então, mas isto é só encomendado, não é? Isto é fácil. Esquece, eu parti-me a rir Isto naquele é fácil. dia. Mas olha, isso era uma máxima que eu
aprendi e cresci a ouvir sempre, que era, se isto fosse fácil, Todos estavam nós cá, claro. éramos 500 em cima do palco. Se fosse Exatamente. fácil, éramos 500, não eram 10, 20 ou 30, eram 500. Nunca foi tão fácil. Pois, é Agora verdade, mas é verdade, agora é verdade, sim, senhor. Nunca foi tão fácil. Se vocês pudessem voltar atrás, fariam tudo igual ou teriam apenas outra. Não, fariam igual, não o fariam ou teriam outra abordagem? Eu acho que em relação a algumas coisas teria outra abordagem na parte competitiva, mas isso também depois eu tive a sorte de ter sempre, tirando o primeiro ano que competi com o Sérgio, Tiveste sempre os depois estive preparadores. sempre com o Jerónimo. Então fomos nos conhecer, ele Sim, foi conhecendo o meu corpo, eu fui conhecendo o meu corpo e Uhum. fomos ajustando Ali as ajustando as coisas coisas ao longo dentro dos do coisa. anos. Sim, sim, sim. Uns anos que fizemos umas coisas, outros anos outras, mas uma das coisas que ele sempre teve comigo e eu também sempre tive foi a preocupação com a saúde. Portanto, acho que se mudasse alguma coisa, poderia mudar se calhar a abordagem em alguns aspectos da parte competitiva, Mas o resto não, acho que não É o mudavas. mesmo, E tu, Rui? exato, E é o a mesma mesmo, coisa? sim. Sempre foi a preocupação, foi a saúde e como sempre tive a sorte de ser acompanhado pela mesma pessoa, aquilo Também sempre já foste era pelo de olhos António? fechados, sim. Ah, ok. Já era de olhos fechados, Foi o teu não. preparador do início ao fim? Sim, sim. Ok, ok. E agora, comparando com os preparadores de antigamente, vocês acham que atualmente os preparadores fazem mais loucuras ou menos loucuras que os preparadores de antigamente? eu acho que também do contacto que tenho com as pessoas, eu acho que mesmo os de antigamente, hoje estão a fazer menos loucuras do que Que os faziam faziam eles. eles. Ok, ok. Pronto, quando digo loucuras, não é loucuras porque eles também não faziam loucuras, mas se calhar antigamente usava-se uma Outro tipo de quantidade maior abordagem, sim. do que se Sim, usa hoje. sim. Hoje em dia nós sabemos que não é pelo Quantidade. excesso ou pela quantidade maior que as coisas Que as coisas funcionam. funcionam, exato. O nosso corpo tem limites e nessa altura havia atletas a competir que chegavam a fazer 3 gramas de testosterona por semana, são 12 sustos por Sim, semana. sim. Não é? Antigamente, Antigamente. Sim. Mas também era tudo coisas mas também eram fáceis, coisas boas, coisas boas, exatamente, era né? diferente, sim, sim. Agora, em relação aos preparadores mais antigos, acho que esses hoje já têm uma abordagem também diferente e eles próprios fazem um uso menor de substâncias. O problema é que aqueles coaches e os preparadores que apareceram agora há um ano ou 2 ou 3 que não têm experiência e que já competiram uma vez ou duas e já são preparadores e que vão buscar muito a informação lá fora, esses estão a cometer Grandes, abusos, grandes. esses estão a exagerar nas coisas que passam Mas aos achas que é mais atletas. abuso em termos de. É mais abuso em termos de quantidades e é Quantidades. mais abuso porque as coisas não têm qualidade nenhuma, não é? Boas, como antigamente, Porque sim. hoje em dia tu tens cerca de Estava a 16 falar com o Rui há pouco. 16 ou falar 17 disso há marcas Marcas no mercado, de sim, sim, química, sim, não é? sim. Pá, isto não faz sentido. Não é? Tínhamos falado disso mesmo Sim, quando a gente chegou. está ali. E qual é a origem das coisas? Não Pois, sabe Não nada. exato, não sabe de sabe onde é nada. que vem, o quê? Acho que é Aquilo que lá está, não é? Mas achas que o. Como é que eu disse? Sim, a loucura, neste caso, é mais A loucura a ver com o uso, com o abuso dos esteroides anabolizantes ou um todo, neste caso com as finalizações também, os excessos de diuréticos, essa manobra. Por exemplo, antigamente usava-se muita água destilada, acho que agora já não. eu usei água Acho que agora destilada na minha primeira prova, depois não usei nunca nunca mais. mais. Ah, Eu acho que cheguei ali ao culturismo da barreira. ok. Até ali usava-se, depois Depois deixou-se de para se se usar. usar. Tirávamos o sal se calhar um mês antes das provas, hoje em Exatamente, dia hoje já já não tiras não, o sal, já nem ainda tiram, fazes sim, sim. carga de sal, que era uma Sim, coisa que não sim, se sim, fazia sim, não se fazia antigamente, não é? antigamente. Eu acho que isso mudou e nisso evoluímos bastante. Acho que nesse aspecto também É o mais conhecimento da Sim. parte do nosso corpo também, isso mudou e isso evoluiu. Uhum. Isso tem vindo a evoluir. Acho que isso é positivo, as coisas mudaram. Agora, o que eu acho é que a falta de conhecimento de alguns preparadores é que é preocupante. Preocupante. E concordas também? Concordo, porque tens quem estuda, quem se aplica e quem sabe, não é? Aquilo que está a fazer. E quem vem E pela porta depois da tabela. tens Claro, claro. os gurus Da internet. da preparação e do fitness que até te assustas às vezes com aquilo que ouves ou te chega às mãos. É preocupante, é muito preocupante porque, aliás, agora as redes sociais estão na moda e não há. Semana passada acho que não houve um dia que não houve um anúncio de uma morte de alguém. Não, Sim. eu fiz Semana uma passada. publicação sobre isso o ano passado e fui criticado, mas na altura que eu fiz a publicação, o período de tempo que eu fui buscar foi de 1 ano e 3 meses, e no ano e 3 meses tinham morrido 26 ou 27 atletas de culturismo. Mas hoje em dia, e ainda hoje, tu abres o Instagram, semana sim, semana não. Morre alguém, sim, É, sim. semana passada eu não Foi o que eu quero. disse. Se isto fosse no desporto,
não é? Se fosse o Sim, sim, no futebol, futebol já tinha havido já aí tinham uma. a comunicação social, toda a gente já Exatamente. tinha Sim, parado o país. extrapolado tudo, Exatamente, claro. Como é no exatamente. culturismo e fitness, as Eles que pessoas se associam enrascam aos assim aos anabolizantes e anabolizantes, pronto. sim, sim, sim. Não é? Mas pronto. E quais são os efeitos colaterais mais comuns com o uso de anabolizantes? Vocês possam dizer acne, não sei, O É, acne, o queda de queda de cabelo, cabelo, não é? sim. Esses são os Esses são os mais mais. visíveis. Os mais Sim. visíveis são o acne e a perda e de a perda de cabelo. cabelo. E depois a longo prazo, se não for a curto prazo, pois depois também depende da capacidade de cada um, mas nós sabemos que vai exteriorizar os rins, pode exteriorizar os fígados, Coração. pode ter problemas de coração, não é? Tensão arterial. Exato. O próprio peso, o próprio excesso de peso, não é? Os nossos órgãos com excesso de peso funcionam como os órgãos do obeso. Não é? Exatamente, E exatamente. pior ainda porque é com massa muscular. O teu gasto calórico é maior porque tens mais Mais massa massa muscular. muscular, sim, Portanto, sim. é estares a levar o teu corpo Ao ali limite a mesmo, um limite. sim. Um limite. E os riscos associados a isso, não é? E as pessoas, neste caso, em relação aos efeitos colaterais que são os mais comuns, que tipo de acompanhamento médico seria necessário para se minimizar esses efeitos? Ou não há forma Assim, eu acho que em Portugal a comunidade médica não é nada aberta ao uso de de anabolizante? anabolizantes, não é? Mas nós sabemos que nós bebemos muito do mercado do Brasil e no Brasil os atletas de topo são acompanhados por Por médicos, não médicos, é? exatamente. Portanto, ah, os endocrinologistas no Brasil fazem acompanhamento de pessoas, mesmo que não sejam atletas, e alguns acompanham na parte do uso da reposição hormonal, de Uhum. Sim, sim, testosterona sim, sim. e de alguns anabolizantes. Cá, infelizmente, não há. Há um médico conhecido que prescreve reposição hormonal, mas mais para rejuvenescimento, não é? Agora, para atletas mesmo em Portugal não há esse Não, acompanhamento acompanhamento. médico. Felizmente não. Acham que os médicos portugueses estão preparados para lidar com usuários de esteroides anabolizantes fora e dentro do contexto clínico? Se prepararem para Eu isso. acho Não, que não, não mas, estão. Não, Eu não acho que estão. mas não estão eu acho que não preparados. estão. Não. Mas o preocupante é que assim, tudo É o bem, desconhecimento. os médicos não têm que estar preparados para fazer acompanhamento médico de atletas que usam anabolizantes. Eu concordo plenamente com isso, porque é uma coisa que não é nada Sim, médica, sim, não é? exato. É contra o juramento deles, Exato. fazer o uso dessa Essa medicação. medicação. Mas devem ou deveriam estar preparados para ex-atletas que deixam de fazer o uso de anabolizantes e têm os problemas de saúde depois. Portanto, e isso não há, os nossos médicos não estão Não estão preparados preparados para para isso. tal. Não estão. Tanto isso Não têm como. conhecimento. Exatamente, tanto isso, pronto, tanto como, pelo menos no meu ponto de vista, tanto como ex-atletas, como mesmo atletas em que estão. Começam a sofrer Porque são, lesões. exatamente, porque chegam ao hospital e muitas vezes são mais É julgados identificar, do claro. Assim que identificas a situação, és logo julgado. Não. Exatamente, isso também é um problema enorme que temos cá em Isso Portugal. também funciona um bocado como fuga para a frente, que eles não sabem como é que é de lidar Como ou que lidar também com a resposta é que é de situação, dar, não é? exatamente, E exatamente. então é mais fácil para eles julgar a pessoa do que propriamente. E vocês acham que devido a esse julgamento que há pela parte da medicina portuguesa, é também um dos fatores porque é que os atletas e mesmo pessoas que usam para fins recreativos não irem tanto ao médico? Neste caso, não fazerem tantos exames, Não fazem etc. porque já não são. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Tive conhecimento disto hoje com um amigo meu, que não vale a pena dizer o nome, mas Uhum. ele de certeza não se importa, mas não vale a Não, pena. exato. Que é preparador e faz acompanhamento de atletas e não atletas. Mas mesmo os não atletas, ele faz uma coisa que os endocrinologistas brasileiros fazem. Eu sou acompanhado desde 2018 por um endocrinologista brasileiro, que é o Dr. Jorge Yamamoto. Ele vê as minhas análises, acompanha-me, faz esse acompanhamento. E esse meu amigo está a fazer o acompanhamento de uma atleta e está a acompanhar o marido que não é atleta. E pediu uma lista de análises, pediu ele para pedir ao médico uma lista de análises que nós fazemos para sabermos se estamos bem. Uhum. Testosterona, estradiol, T3, etc. Sim, sim, sim. essas coisas. O homem foi ao médico, com a lista que ele tinha mandado, pediu as análises, sabes o que é que o médico disse? Estradiol? Então, mas isto é feminino. Você quer fazer análise a coisas femininas? Está maluco, homem? Não, Sim, não sim. faço nada disto, não faço nada. Pois. Eu, por acaso, já tive uma situação também Sempre parecida. aconteceu também. Também com os É, exames, fui lá é. para fazer os exames e a médica de família disse: não vou-lhe passar isto tudo, passo-lhe aqui só 2 ou 3 É. e está bom. Mas Normal. aquela desculpa dele, não, isto é feminino, É você não feminino, tem que sim, fazer sim, isto. Então, sim. quer dizer, o estradiol não tem influência na nossa Claro que testosterona. tem. Não Exatamente. é? A parte hormonal não está Sim, toda sim. relacionada. Agora, Desconhecimento. há hormonas femininas, há hormonas femininas. O que é que quer dizer? As mulheres também não podem fazer análise de Da testosterona. testosterona, exato. Isto é Se fosse ridículo. por aí, claro. Isto é ridículo. E foi um médico do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, por aqui se vê. Pois é, por isso que eu acredito que seja, seriamente, que seja por isso que muita gente não vai ao hospital, tanto ao médico de família, porque mais rápido eles são preparados Muito medo, muito para te medo. atacar.
do que vamos te supor, curar. uma pessoa como o Rui vai ao médico de família pedir umas análises e ele tem uma reação dessas. Uma pessoa que tem conhecimento das coisas e como é que elas funcionam e sabe interpretar as situações, o que é que vai responder a uma pessoa Pois, claro, claro. que a profissão dela é ser médico? Né? Pois. E pá, dá vontade de o mandar, olha, pá, Isso é uma falha, nós estamos ligados ao culturismo e E estamos por dentro das nós coisas. vemos isso como uma falha médica. Mas para mim, uma das falhas médicas básicas no nosso país é um médico, um profissional de saúde, não ter conhecimento de nutrição. Pois, claro. Exato. Exatamente, Para exatamente. mim é uma falha Enorme. grave, Sim, não é? sim, sim, Como sim, é que um sim. médico que faz uma carreira toda, estuda não sei quantos anos, estuda tudo e mais alguma Sim, coisa, sim, vão para os melhores pá, hospitais tem e uma, tudo. se calhar Sim, tem sim. uma cadeira de nutrição, que é sim, uma tem coisa que uma... passa ali no meio de um Sim, dos anos, Sim, mas sim, fácil sim. de Não passa perceber. ao lado. passa ali ao lado, Sim. não é? E hoje em dia não faz esse acompanhamento de Sim, sim, de nutrição, de nutrição, alimentação sim, sim. às pessoas. Em Inglaterra, a alimentação e o exercício físico já são prescritos pelos Sim, sim, pelos médicos, médicos, exatamente. Em todos os países, claro. países mais desenvolvidos, não é? Sim, 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 sim. Portugal, por acaso, em relação a isso, está muito Está muito atrasado. Isso até foi um dos motivos também porque eu mesmo não ia muitas vezes ao hospital. Não há Porque bases era, para chegava isso. lá, começava uma chave, você vai morrer. Eu... É logo. É logo. E eu Sim. disse, opa, não estou para vir Você é para aqui. maluco, então É, você faz exatamente, porque isso. um gajo vai lá, imagina, para ser mais informado e para sair de lá, pá, não curado, mas com mais informação, mano, mas eu pelo menos falo por mim, sair de lá mais Sais de lá fodido, é que era pior, tipo, claro. mano, o gajo estava Sais de chateado lá é disto e pior. estava chateado Sim. daquilo, e que vais morrer e que larga aí coisa. É pá, é bué da- Mas Até depois, porque os mas próprios depois, médicos, se formos ver, até Mas se apanhas uns coma alcoólicos e aparecer nos exatamente, eles são lá hospitais, dispostos tudo a coisa, apagado, exatamente, não se lá te passa fazem uma nada. limpeza de estômago, vai-se embora, está Exatamente, tudo bem consigo, não se exatamente, preocupe. exatamente, exatamente. E depois temos esse fator mas depois também. apanhas uns fichos e diz assim: epá, vocês culturistas estão muito à frente. Explica lá como é que isso funciona Ah, isso também tem mesmo. muitos assim, exato, não sabem de nada e eles próprios Explica mesmo lá como é que. Epá, têm realmente isso faz todo o sentido. têm que Vocês ir estão fazer. muito à frente. Vocês Muitos são. deles, olha, eu já fui, neste caso já me calhou ter que ir para o hospital e perguntar-me o que é que eu tinha feito. Eles não saberem de nada e têm que ir ao Google Para e para o pesquisar. Google eles dizem o que é e depois eles lá tipo, ok. E mesmo assim ainda perguntam porque eles são mesmo fora, Mas, pronto, mas estão mesmo estás a fora ver, dela. essa abordagem já é Mas uma coisa positiva. uma coisa, em relação a isto, nós já temos, eu pelo menos sei de duas pessoas, dois médicos, um médico e uma médica brasileiros, que estão a fazer esse acompanhamento em Portugal. Boa, pois. Bah, é uma falha do nosso Claro, sistema Sim, também. sim. Não é? Sim. Porque no Claro, até Brasil porque isto mesmo está muito, já muito mais coisas, avançado sim. em relação a nós. E quem está lá e se apercebe disto cá, porque Exatamente, sim, já sim, começa a sim. procurar aqui o mercado. E tem Exatamente, mercado. exato, e tem Tem mercado, mercado, e tem exatamente, mercado. exatamente. E uma coisa que também faz-me confusão é, para além do podiam controlar o damage control dos esteroides anabolizantes, é que eles nem própria TRT, etc, eles não passam também. Não. Porque há pessoas aí com idade que deviam estar a fazer uma reposiçãozinha e tal. Não sabe. Pois, exato, sim, 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 sim. Eles para eles basta só estar fora Dos fora dos valores disparadores, fortes, já é uma normais, coisa, sim, já foge transcendente, completamente, sim. exato, exato. Quais são os sinais que devem levar alguém a procurar ajuda médica urgentemente? Quem faz, neste caso, quem faz uso de anabolizantes, para ti qual é que seria? Tensão alta, principalmente, As mais comuns também. mais comuns, sim. Os rins, pá, tudo o que Creatinina, seja. ureia. Mas isso só consegues saber com as análises, né? Mas consegues ter alguns avisos pela urina, não é? Consegues Ok, ver, sim, 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 pronto, sim. ter alguns sinais. fígado, Fígado, nós a descascar, sim. olhos amarelos, né? Essas coisas. São sintomas São. que algo está mal. São aqueles mais visíveis, tu consegues aperceber-te. Vocês acham que os jovens de hoje em dia têm noção que os esteroides anabolizantes podem causar doenças crónicas e mortalidade precoce? Eu acho que cada vez se fala mais nisso. Por um lado, cada vez se fala mais de anabolizantes, mas também cada vez se fala mais dos riscos dos Dos anabolizantes. anabolizantes. Eu acho que há mais informação. Sim. A informação surge aqui nas redes sociais para os dois lados. Ok. Ou não sei se sou eu que as coisas que eu sigo me vão aparecer vão nessas aparecer coisas, assim, Não, sim, mas sim, há- sim. mas tenho essa Já, ideia já há de que alguma sim, preocupação, há sim, mais sem informação. dúvida, sim. Há mais informação. Alguma Já não preocupação. vão às cegas. Portanto, quem faz sabe os riscos. Sabe minimamente, tem que os saber riscos minimamente o que é que está a fazer, corre. sim. Eu acho que sim. Vocês acham que o uso de esteroides anabolizantes deveria ser feito apenas por atletas ou também para quem quer fazer para o uso recreativo? Acho que assim, o uso de Neste caso, anabolizantes, por atletas sempre se fez e continua-se a fazer. É Sim, por isso que há o doping e o antidoping. Não é só exatamente. nos culturistas. E não é só nos Não é só no culturistas. culturismo, não é? claro, claro. Há modalidades que fazem uso de substâncias dopantes em muito E maior muito número maior do que que os os número dos- culturistas, sim. não é? É lógico que os anabolizantes que nós estamos a falar aqui dos esteroides anabolizantes são para uso fins estéticos. não é? Exato.
não é para fins estéticos, porque para fins competitivos há em várias Inúmeros, sim, modalidades. sim, sim. Agora, nós sabemos que uma questão estética, eles são usados para fim recreativo. não é? Exatamente. E hoje em dia não há ginásio em Portugal Que não que não tenha tenha gente que pessoas sim, que sim. não são atletas a fazer Fazer uso Do recreativo, recreativo. não é? Mas tu és contra ou a favor? Ou Eu não posso ser cada contra um? porque eu também já o fiz. Antes de Ok. ser atleta também, Não, não, também mas fiz nesse uso caso. recreativo. Ok, não, não. percebes? Podia estar com outra linha de raciocínio agora e daí É assim, perguntar. as pessoas procuram resultados, não é? Nós sabemos que com os esteroides e com os esteroides anabolizantes, os resultados não são iguais Ou a quem uma não pessoa faz natural, uso. exato. Quem não faz nada, sim. Sim, isso. Toda a gente sabe, claro. Agora, é assim, eu não recomendo a ninguém. Uhum. Eu não recomendo a ninguém. E uma das razões, e eu sou personal trainer, tenho vários alunos, uma das razões pelas quais, eu digo isso aos meus alunos, uma das razões pelas quais eu não recomendo o uso de anabolizantes a ninguém é porque é um caminho sem volta. Pois, exatamente. Exatamente. Porque tu, a partir do momento em que fazes o primeiro ciclo e vês resultados com aquilo que fizeste, Não paras. tu não vais ver resultados Sem aquilo. sem voltar a Exato. fazê-lo. Mesmo que os tenhas, mesmo que estejas a Mesmo ter. sendo para uso Sim, recreativo, sim. não é? Antigamente fazia-se muito, quando eu era mais novo, fazia-se muito o ciclo de volume no inverno e o ciclo de secagem no Exato, verão. exatamente. Pronto, e as pessoas mantinham-se ali, Ali, sim, um sim. ciclozinho pequeno no inverno, um Uhum. ciclozinho pequeno no No verão. verão. Pronto, eu acho que isso é um uso recreativo moderado. Exato. Ok? Pronto. Hoje em dia tu tens atletas e não atletas a fazer uma coisa que agora se chama o Blessing Cruise, um Que ano é inteiro a forever, fazer. exato. Fazem épocas altas, épocas baixas, mas não Mas param de não fazer. largam, exatamente. Isso já não é um uso recreativo, não é? Sim, sim, E sim. pessoas que não são atletas fazem isso. Fazem isso. Sim, Mas também porque aquilo também de certa forma cria mesmo uma dependência. cria, É mais cria. psicológica, mas física e É. psicológica. é uma não é? dependência. Se não sim. é pela força, é pela estética. Se não é pela estética, é pela Claro, força. claro. Acaba sempre por Mas ir dar isso algum também é uma caminho. coisa que não há em Portugal, que não existe em Portugal. E se já tiver um mercado, que era a parte do psicólogo a fazer o acompanhamento Sim, de sim, 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 pessoas sim, sim, sim. que querem deixar de fazer Fazer uso uso de anabolizantes. de Sim, sim, sim. anabolizantes. Não é? Sim, sim, não temos de um preparo Ou, para Mas isso. ou Não. pelo menos teres algum recurso quando tens que parar. não é? Exatamente. Teres algum recurso em termos clínicos que te ajude a ultrapassar essa fase. Porque Há pessoas com problemas graves, é até muito a nível de complicado, sim. depressão e Sim. Sim, 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 sim. quando param De de fazer o competir. uso e de Sim. competir e de fazer o Param de uso competir de e fazer param de fazer uso uso dos substâncias. anabolizantes. Ok. E voltando outra vez aos médicos, vocês acham, e porquê é que vocês acham que os médicos cá ainda têm essa mentalidade muito, pá, não é a palavra certa, mas é que eu vou usar, uma mentalidade tão antiga Ah, não faz parte do ensino. do Sim, ensino é médico? Não faz desconhecimento, parte do sim. ensino médico. E Formação. um médico que esteja preparado para lidar com a parte dos esteroides anabolizantes tem que ser um médico que procure essa informação. Exato. Né? A nível académico, essa Isso informação não não existe. existe, exato. Não é? Mas, infelizmente, o que eu penso é que hoje em dia há tantos usuários, não só lá está, eu acho que há mais usuários recreativos do que exatamente, atletas. do que atletas. Atenção, Sim, sim, sim. Sem há muito dúvida. mais. Sem dúvida. Eu não Sim. sei qual é o número estatístico, mas Sim, há sim, muito mas há mais muito mais recreativos do que atletas. Faz-me confusão é que ainda não, a comunidade médica ainda não se tenha apercebido isso, ou se calhar percebeu-se, não faça, Não faça caso. não faça caso, não é? Não queira puxar essa Essa informação, informação. essa informação é acessível. E depois Sim, veio sim, os até porque médicos de também fora. abria-lhes muitas outras portas. Exatamente. Claro. Isso é sem Depois veio dúvida. os médicos Tinham um de fora a mercado, agarrar no Depois nicho vem os do médicos mercado. exato, fora brasileiros, para agarrar exatamente o pessoal de cá. Exato. Que conselho vocês dariam a um jovem de 18 anos que está a ponderar fazer o seu primeiro ciclo? Não o faça. Não o faça. Eu acho que o melhor conselho que pode dar é É não não o fazer. faça. E por que motivos não, e por que motivo dirias para não o fazer? Porque é um Mais caminho sem aprofundadamente. volta. Ok. É um caminho sem volta. E quem o faz tem que estar preparado para o que deve procurar primeiro é alguém que o acompanhe, alguém com experiência, alguém com formação, alguém que perceba tanto da parte da alimentação como da parte da química, Do treino não é? também, de certa Do forma, treino sim. também, sim. exatamente. Porque não é só fazer o uso O dos dos esteroides esteroides anabolizantes anabolizantes. ficar à espera de Exatamente. maravilhas, exato. Se fizeres uso de esteroides anabolizantes, comes mal, se fores ao fim de semana vais sair Se à noite, fores engordas, desgraças todo, engordas, claro. e treinas, fazes 8 treinos por semana, ou treinas ali a meio gás, Sim, sim, aquilo sim. só te vai prejudicar a saúde. Exato. Não E é? a coisa que fica é a retenção. Porque, afinal, acaba aquilo são medicamentos. São Sim, sim, medicamentos que nós fazemos exatamente. em doses suprafisiológicas. Exatamente. Não é? Aquilo bem não faz. Agora, se é para fazer, ao menos tirem o partido daquilo que Daquilo que vão estão a fazer. fazer, sim, sim. E que tenham alguém Exatamente. Que se aconselhe com com alguém e que não seja nem com as o redes amigo do sociais, ginásio, nem com as nem redes com o amigo do sociais, sim, sim. ginásio que também faz. Nem fazer aquilo que o amigo está a fazer. Não é? Porque ele Exatamente. está a fazer e está a correr bem, vou fazer também. Claro. O que é que poderia mudar no mundo do fisiculturismo para reduzir as mortes precoces que tem havido, para além dos esteroides anabolizantes?
Acham que haveria alguma coisa mais a mudar? Eu acho que lá está. Sabes que no meu tempo Digo isto as porque mortes que haviam não eram por esteroides anabolizantes, era sim por uso de diuréticos diuréticos, e exatamente, afins. sim, sim. Era E o que mais afins, matava, eram sim. os diuréticos, É, né? Mas é. hoje em dia não, as mortes Hoje em associadas é dia não. mesmo. Ou Eu acho que tem a o ver uso excessivo de eu acho que tem a esteroides. ver com a quantidade e com a E a pouca qualidade. qualidade que, Que é, e a qualidade, as e a coisas têm, qualidade sim, das sim. coisas. E depois lá é o que falávamos há bocado, isto é tudo uma bola de neve. As pessoas hoje em dia querem ter resultados no ano e dois que nós tínhamos na nossa altura eu E, antes de sim, sim, competir, estou eu a antes de perceber. competir treinei musculação durante 10 anos, Antes, sim, Exato. sim, não é? sim. Eu em 10 anos não me senti preparado para ir para um E com palco. um palco, sim. Ok? Hoje em dia, tu vês os miúdos entram no ginásio com 18, 19 anos, passado um ano, lá está, alguém lhes diz, tens uma linha Sim, sim. porreira e tal, até podias ir competir. E eles, passado um ano, estão a competir. Exatamente. Pronto. E porquê? Depois começam a fazer as coisas, o uso das coisas e aquilo E é aquilo é muito o rápido. tal caminho sem volta, sim, sim, sim. Eu acho que aqui na altura do Ruizinho, e o Rui continua no Men's Physique, o Men's Physique deu um boom aqui ao fitness. Porque quando surge Sim, o sim, Men's sim. Physique, Sim. surge o Men's Physique e o Bikini Fitness. Sim. Ok? Então foram duas categorias que foram criadas, pá, que trouxeram muita Muito gente, muita gente para o muita meio. muita Sim, gente. sim, sim, sim. Hoje a categoria que está na moda e na BR é o Classic O Clássico Physique. Físico. O que é que o Classic Physique está a fazer? Está a tirar culturistas, Exato. cada vez há menos Exato. culturistas Culturistas, puros, sim, sim, sim. cada vez há menos culturistas e há muitos Classic Physiques. Mas mesmo os Classic Physiques e alguns Men's Physiques também lá Sim. da outra federação, são corpos muito grandes que também exigem muitas Muitas coisas, uma exatamente. Muita quantidade grande de substância, sim, 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 substâncias. sim, sim. Percebes? E perdeu-se aquelas Sim, categorias a que eram categorias essência. Sim, introdutórias a ao base. culturismo, o Men's Sim, sim, Physique sim, sim. e o Bikini, que são E agora que estão categorias mais basicamente a mesma ligeiras. coisa com o culturismo, sim, sim. Exatamente, Já, mas já já tens, tomam tanto como Com o culturistas. culturismo. Só não tem perna. Já não tem- atletas man físico que se enquadram perfeitamente em categorias de clássico físico. Aliás, é cada vez mais Sim, cada vez tu vês visto mais. agora, não é? O pessoal Grandes do mesmo. Men's físico a Physique para o subir. Classic Sim, Physique, sim, grandes. culturistas abaixar Para para o baixar para o Classic Physique. Físico, sim. Mas é. Mas eu acho que vejo mais no Men's Físico. Menos físico a Eles são subir. grandes mesmo, Sim, estão muito grandes. sim. Ainda por cima eles não têm o limite de peso. O Men's Physique agora já tem. Agora já tem, sim, Profissionais. sim, 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 Os sim, agora profissionais já voltou. tens. Mas não tem. E da altura, exato. É, a altura, peso Por altura. isso, daí também foram quebrando essa barreira a causa Foi, disso. Para o Classic, Sim, é, sim. correu bem. É isso que eu ia perguntar agora mesmo. Houve algum momento ou acontecimento que vos fez repensar sobre o uso dos anabolizantes? Ou não? Sempre correu minimamente dentro do controle, do vosso controle? Olha, eu desde que comecei a preparação, eu preparei-me para competir, comecei a preparar-me para competir em 2010. E depois, quando comecei ali a fase da secagem, estava com o Sérgio, a coisa bateu-me muito a mal. Psicologicamente, quando comecei ali, quando cortou os hidratos e coisa, de onde resolvi não ir competir em 2010. Mas já tinha começado a preparação para a prova em 2009. Há uma das coisas que falam é a parte da libido, não é? Dos Uhum, sim, sim. culturistas e dos problemas a nível sexual. O que posso dizer é que eu, durante preparações, tive Sempre 3 tiveste normal. figos Ok. e todos eles são saudáveis. Portanto, isso poderia ser ali Sim, sim, estou a perceber. Onde é a que grande queres chegar? Sim, questão. sim. Pá, ninguém quer ter filhos, eu quero ser Não consigo pai já. e faço uso de esteroides anabolizantes ou estou em competição e não posso fazer isso. Pá, nunca tive problemas. Problemas com isso. Também sempre tentei usar coisas de qualidade, não é? Sim, sim. Tudo o que era de farmácia, sempre usei Eu coisas de uso coisas de farmácia farmácia. enquanto consegui. Portanto, nunca tive assim nenhuma preocupação grande. Ambos já não. O Rui, ou melhor, creio que os dois já não fazem uso de anabolizantes. Eu faço reposição hormonal. Sim, mas pronto, já Sim, é faço fisiológico, não é de supra. testosterona, sim. Ok. Doses fisiológicas. Mas em termos de doses supra, foi difícil parar o uso de substâncias, nesse caso psicológico, e mesmo ver o físico a ir embora, ou Fiquei, não? como tu dizes, com o corpo de stripper, não é? Mas, olha, eu posso dizer que eu competi na categoria, competi vários anos na categoria até 90 kg. E o meu peso fora de prova, também nunca me deixei envolver muito, nem ficar muito tapado, andava ali sempre perto dos 100 kg. Ok. Então, 99, pronto. 100, 100. Estiveste ali dentro do padrão, hoje em por isso sim. dia, estou aqui com 92, 93. Ok, estás dentro do mesmo padrão, do mesmo registro. Perdi 7 ou 8 quilos. É lógico que visualmente nota-se, Nota, não é? sim, Não sim. é? Mas o treino, sinto-me bem nos treinos, sinto-me com força, a alimentação também. Portanto, Também nesse fator, como estavas dentro do peso, acaba por ser mais aquela retençãozinha dos exatamente. esteroides Acho que que causam, mas a única coisa que diferença é sinto um bocado, perdi um bocado de massa muscular. Máximo muscular, sim. sim, mas estás ali dentro do teu registro, sim. Adaptei-me E bem. tu, Rosinho? Sim, eu não faço, Era não menos posso físico. fazer. Com este corpo, ele tivesse a competir amanhã, podia Não competir dá, amanhã. não dá. E Não, mas só foi que difícil parares.
Tipo, psicologicamente Não, e não foi, fisicamente? não foi porquê? Porque já eram muitos anos a competir e muitos anos a competir para pódio, né? Para Uhum. pódio, e já era um desgaste muito grande. Tanto que não me fez diferença nenhuma. Não, Já não me estavas fez cansado, diferença então, nenhuma. vamos Sim, assim muito. dizer. Um desgaste muito grande. Pá, e era a altura Não tinha nada a provar a ninguém, já tinha idade para ter juízo e a altura de começar a gastar o meu dinheiro Em noutras outras coisas, coisas. exatamente. Já. Ok, vou-vos fazer aqui a última pergunta, que é, neste caso, ambos têm filhos homem, que é, se os vossos filhos, neste caso, vissem as vossas fotos, etc., e vos dissessem que queriam entrar também nesse mundo, vocês incentivavam eles para estar, diziam para não, ou guiavam-os para tal, mas controlando todos, para evitar todos os tais problemas que podem surgir no mundo do culturismo? É assim, eu tenho consciência que fui fazendo ao longo dos anos as coisas minimamente bem, ok? Tenho consciência que nunca dei um passo maior que a minha perna, Exato. sempre fui controlando as coisas. Tenho conhecimento, eu preparo, sou personal trainer, a fazer acompanhamentos online, eu não preparo atletas de competição. Uhum. E a única razão pela qual eu não preparo atletas de competição, apesar de todo o conhecimento que eu acho que tenho e que poderia ser um bom preparador, não puxando aqui a brasa à minha sardinha, porque se algum aluno meu quiser fazer um ciclo ao uso das esteroides anabolizantes, eu prefiro eu a aconselhar, porque eu sei que tenho preocupações Com a saúde dele, e exatamente. com a saúde dele. Prefiro ser eu a aconselhar do que estar a deixá-los ir Para o outro lado. outras Para o outro pessoas. lado, Uhum. sim. Ah, mas eu não preparo atletas de competição, porque um preparador de atletas de competição, ele tem que te dizer para tomares aquilo, Exatamente. ok? Uhum. Ele vai te dizer, tens que tomar Tens de isto. tomar isto. Se Ah, queres chegar o longe, teres de etc., tomar claro. isto, não é? É um risco que essa pessoa Está a está a ter, assumir, sim, não é? sim. Eu não quero ter Não esse queres ter risco, esse risco, porque é a sim, sim. saúde de outra pessoa. Neste caso é a saúde do meu filho, Sim, não é? exato, sim, Eu não sim. vou dizer ao meu filho, faz uso disto, porque eu sei que é uma coisa que pode prejudicar. Prejudicar. Portanto, o que eu vou dizer é, não faças. Se ele quiser muito fazer, prefiro ser eu a Se for acompanhá-lo acompanhar, do exatamente. que, Do que outra do que um pessoa sapateiro qualquer. qualquer. Exatamente. Mas espero que acho que não. Que não. Acho que não. Não. Eu tento transmitir isso, não é? Porque nós os três, quando somos ex-atletas, nós sabemos que aquele corpo de prova, aquilo existe naquele momento. Naquele momento, exato. Um Não é atleta, um sustentável. atleta está com aquele corpo de prova no dia da No dia da prova. prova e um dia a mais, ou dois, e depois, ou Depois dois tem dias, sim, aquela sim. semana ali que ainda estás Exato, ainda melhor está porque melhorzinho. começas a comer, Comer, ficas mais exatamente. cheio, continuas muito Uhum. seco, Mas aquilo depois, é sim, naquele é a curto momento prazo, sim. e é pelo uso dos esteroides Sim, É anabolizantes. efêmero, e é outras, efêmero. substâncias. É. E uma das coisas que eu mostro, e eu falo com isso com o meu filho, com o Afonso, uma das coisas que eu vou mostrando, e às vezes até vou partilhando no meu Instagram, apesar de não ter muitos seguidores, Uhum. é os corpos de ex-atletas e dos atletas agora. Ainda Sim. há 2 ou 3 dias partilhei do Dorian Yates. O Dorian Sim, Yates sim, sim, foi sim, para sim, mim dos sim. melhores corpos da década de Da década de 90. 90, Hoje sim. em dia está com 63 anos. Mas ainda está porreiro. Está a Comparado poder, com. mas pronto, Mas não é a pronto, sim, mesma sim, coisa. mas. Não é Tu tiveste o Dexter Jackson, que tu és parecido com o Dexter Sim, sim, Jackson, a sim. tua genética é parecida Sim, ao sim, Dexter sim, Jackson. sim. Competiu durante mais de 15 anos no Mr. Olympia, portanto é para nós um atleta É dos. Longevidade. Conseguiu ganhou manter o os topo, Arnolds sim. todos pelo mundo inteiro, ganhou um Arnold Uhum. sempre. Ele parou de competir 2 anos depois. Tu olhas para ele, é uma pessoa normal. Normal, exato. Está com o corpo do Rui. Sim, sim, não, sim, não sim. desfazendo. Não, mas quem quem dera ter o corpo Não, mas é normal do verdade, Dexter. é verdade, sim senhor, mas é Percebes? verdade. É uma ilusão. Sim, sim, não é E sustentável. os Não é miúdos, sustentável. os miúdos têm que perceber que aquele corpo só é possível fazendo uso daquelas substâncias, treinando daquela maneira, tendo aquela alimentação. Mas que mesmo isso é um período. E exatamente, é uma fase, sim, É uma não é para fase. sempre, É sim, uma sim. fase. É Sim, sim. efêmero, não é, É uma e, fase. isso é um E sucesso. ganhas dinheiro com isso? Não, claro. Se ganhas. Lá Lá está, está. o culturismo em si não dá. É Nada. o que fazes por fora. Neste caso é por isso também a maior parte é coach, etc. Não, Porque é a única maneira a única maneira de fazer dinheiro é ser coach. Exatamente. Porque mesmo patrocínios não há. Não há. Há Os os que há são códigos, escassos. Há os códigos QR aos códigos e os da códigos Prozis que o e Rui das 10 outras marcas que dão exato. 10% e ganhas ali E uma coisinha, uma 1 euro, 2 mínima euros, uma e coisa oferecem-te mínima. ali Mas aí 100. também só ganhas dinheiro se tiveres seguidores. Exatamente. Né? E E os Exatamente. seguidores só oferecem-te ali 100 conseguem. euros Sim. de produto. Sim. Isso para mim não é um patrocínio, isso é uma troca comercial. Exatamente. É o que eu digo a boa da gente. Eles são parceiros comerciais da marca. Porque eles têm Exatamente. que vender para receber Alguma coisa. não é? É o Na que eu altura digo. do Jerónimo e da Golden Era, eles recebiam dinheiro das marcas e acabou. E acabou. Mas Ok. aqui, X por mês é teu. Se é teu, exato. Sim, Acho sim, que o Fábio sim. Lopes também conseguiu um contrato desse, não é? Sim, o Fábio É o tinha da nosso Prozis. melhor atleta também tem um Sim, contrato sim. desse. Tomas dinheiro. Isso é um Isso é um patrocínio. patrocínio, Tens exatamente. aqui dinheiro É para o que eu usar na digo, tua é o que eu digo preparação. da pessoal. E às vezes vou metendo lá nos stories que é, para mim também isso não é um patrocínio. Agora, é isso que eu tento transmitir Porque também ao meu exatamente. filho.
Pá, isto é uma modalidade em que tu estás a investir dinheiro, estás a prejudicar a tua saúde e não vais tirar frutos disso. Sim, e também estás a. E mal ou bem, ou por exemplo, agora vou notando bastante que é. E também prejudicas muito a interação social. Porque estás aquela coisa, é pá, não, estou na minha dieta, ou bora jantar, ou bora aquilo, não, ou tens que abdicas levar muita marmita. coisa, sim. Mas eu hoje já não sou atleta e tenho algumas restrições porque eu quero, por Sim, mim, sim, ter sim, algumas sim, sim. restrições e há pessoas que também me olham de lado, né, e torcem o nariz. Mas Sim, 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 isso sim, sim, também mas pronto, é a mentalidade das Sim, pessoas, não mas está das pessoas não estão preparada. preparadas O para isso. estranho és tu porque fazes Que dieta e fazes comes dieta e bem, comes né? bem, exatamente. Não, Comes não, limpo é mas estranho. Não refiro. bebes álcool é É estranho, estranho. exatamente. Não, não, mas refiro-me mais mesmo em termos de competição, acabas por te fechar muito. Pelo menos eu falo por mim, quando estava no mundo competitivo, fechava muito ali na minha bolha, que era pá, eu vou fazer o meu treino, vou dormir, vou fazer lá o meu uso das minhas coisas e Sim, mas ninguém me chateia. isso já depende de ti. Até porque também se É. formos ver a mentalidade, hoje já não, mas por exemplo, isso também agrega muito, nesse caso os atletas também entranham muito isso dentro deles, porque é o que passava-se. É a É mensagem que pá, és o passam. atleta da Sim, caverna, se não fores da sim, caverna, é tipo, não sim. és atleta de Não falas com ponta. ninguém, não falas com Exatamente, ninguém. não és atleta de Olha, ponta. eu posso dizer que nunca, porque eu Nunca te fechaste muito. não fui sempre men's physique, eu comecei ao contrário, né? Eu comecei no culturismo e fui baixando de Foste baixando categoria para até chegar ao calção. Mas Ainda foi posso body fitness, havia categoria de body body fitness. Eu lembro fitness, do Rui body de me fitness meter em body masculino, é fitness. verdade. stripper. Esse era Stripper, stripper. Sei que era mesmo stripper, stripper. Isso foi lá em Tavira, foi Tavira, Não lembro. Campeonato da Europa da UAB em Tavira, yeah. Foi a minha estreia no body fitness stripper. E por acaso até foi um stripper que me fez a coreografia. Me ajudou na coreografia. Mas é essa a essência, estás a ver? Eu nunca, Não para foste já caverna. sempre tive sorte, pronto, porque eu nunca tive que levar uma dieta ao extremo. Sim, também fatores genéticos, não é? Fator genético. Eu chegava a um mês, 3 semanas de uma competição, estavam a mandar mimo à pizzaria ou Estavas ao pronto hambúrguer, já. porque já Minimamente estava pronto, pronto, sim. estava a perder peso, que é o meu problema. Eu se deixo de treinar, desapareço. Desapareces. Eh, mas nunca me privei, porque achava que isso a mim ia funcionar ao contrário, percebes? Eu tinha amigos e tenho amigos que na altura das competições fechavam-se em casa, como tu Exatamente. dizes. Eu lembro-me então de um episódio com esse meu amigo Pedro, que faleceu, que ele ia competir num campeonato em Espinho, já estava mesmo naquelas 2 últimas semanas. Estávamos em casa dele a ver televisão, estávamos ali a trocar umas ideias, como diziam os brasileiros. Começa a dar um filme das tartarugas ninja, o gajo vê as pizzas, a tartaruga ninja fanática por pizzas, entrou em parafuso. Pá, Aí, até hoje lembras dessa? Sim. lembro-me desta, o gajo entrou em parafuso completo porque começou a ver as pizzas da Parte da tartaruga. tartaruga. Estava a comer pizza à minha frente. Isto também, consegues pôr pis, né? Sim. E eu, caralho, isto também era, e não sei o que, tartarugas, Comer pizza. a comer pizza. Mas estás a ver, Sim, sim, para sim. mim era coisa que nunca me fez Nunca fez diferença. diferença. Sim, sim. E pá, vamos jantar, vamos sair, senhor. Posso levar a minha marmita? Podes. Ou há comida para mim, fazem a comida para mim, dá para fazer, orientar. Ok, vou. Nunca deixei de De fazer. fechar, sim, de fechar. Nunca deixei. Pá, porque isso a mim funcionava ao contrário. Eu contrário, sim, precisava sim. de. Eu, Aliás, nesse aspecto também sempre fui muito blindado por causa dos miúdos. Ter os miúdos em casa, tens sempre coisas em Sim, casa em que os casa, miúdos exatamente. comem e pá, esquece aquilo. Sim, sim, sim. Eu, Isso por é acaso, outro também, como fator. tinha lá a minha filha, etc., também foi mais tranquilo. Fator Coisa. muito importante, Tu faz Também diferença. tens que te blindar tens de ali, blindar, exatamente, porque eles são na coisas que vida eles deles, tu comem, não os estás na tua cereais vida. deles, as coisas deles. Exatamente, E exatamente. nunca deixei que isso me fizesse Sim, sim, confusão. sim, porque eles têm a vida deles e nós temos a Claro, nossa, exato. é uma escolha Não dá para nossa. como, não dá para misturar as coisas. Claro. Mas agora, eu te conheço um atleta que não, que ele tinha a mulher em casa e etc. E É de fazer tua dieta. não, ele trancava-se no quarto, mandava a mulher fazer a comida, trancava-se, ele comia no quarto e eles comiam lá, tipo na cozinha, etc. Para não lhe afetar o Para não afetar psicológico. o Sim, psicológico. é. Lá está, Não, isso é. há pessoal que Há aí comenta pessoal muito pancada. maluco, Há há pessoal que pessoal muito comenta pancada. maluco. É pessoal que comenta Esquece, há pancada. pessoal mesmo muito maluco. Mas pronto, eu de resto não tenho mais perguntas, também já estamos prontos no final daqui do podcast. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta ou querem acrescentar alguma coisa, Olha, eu quero só agradecer a oportunidade. Eu gosto sempre trocar umas ideias. de falar de falar de culturismo. Gosto sempre de poder dar Passar a uma minha mensagem. opinião também. E
fiquei muito contente com o Não, teu obrigado convite. eu e desculpem lá pela Agradeço. demora, demoramos Ah, aqui bué da tempo. tranquilo. O Não, 31 pá, do caraças. eu é que agradeço porque eu estou afastado deste meio há uns 2, 3 E foi uma aninhos forma de ver o Rui e também, que já não vi é alguém há verdade, muito tempo. é Tu verdade. já não estás ligado à federação? Não, Ok, não, ok. não, Tens já a tens a tua prova à mesma, mas não. Sim, Ok, sim, mas mas já não isso estás tão ligado. já é mesmo Já faz parte da A Câmara federação, sim, Municipal já de faz parte. Odivelas Que faz questão de. que faz questão de, De até homenagear o agora, campeão do sim, mundo, né? Homenagear o campeão do mundo. até agora faz questão de homenagear E isso já agora, continua. e tu, Rui, não tencionas fazer uma prova tua? Não, Não? não. Não, passa-te ao Nunca lado. tive. Não. Estás só como júri e está Agora bom. estou com o juiz, este ano fui Juiz, já. convidado para ser presidente do juiz da És FAB. presidente? Este Ok. ano sou presidente, Boa. pá, e estou a gostar das Boa, coisas. É boa. uma maneira de continuar a ir à Dentro do escola, meio, ficar, sim, 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 sim. ligado ao meio. Boa, boa. gosto. Aliás, ele está ligado ao meio porque ele continua no treino, não é? Só que é uma maneira de Sim, É, de estar continuar. mais Sim, dentro do. E consegue. Mais gosto por também de dentro poder do dar meio. o meu contributo. Exato. Mal ou bem, exato, sim, É. sim. Honesto, pouco ou muito, mas sim, Sim. podes dar o contributo. Pronto, neste caso vamos então encerrar o episódio. Espero que tenham gostado. E pronto, eventualmente iremos fazer outros episódios dentro do mesmo contexto. Um abraço, tudo a correr bem. Obrigado. Um abraço, obrigado. Ruizão, o episódio dos R's. 3 3 R's.